O que eu vou contar para você aqui agora já está sendo noticiado no mundo nesta quinta-feira, dia 23. O Donald Trump, ele convocou nada mais, nada menos do que uma equipe chamada Night Stalker. Essa turma, eu vou mostrar a matéria para você, inclusive vou mostrar a matéria que está postada agora, inclusive no G1 Globo. Essa equipe foi aquela que entrou para capturar nada mais, nada menos do que Osama Bin Laden. Quando os Estados Unidos deu aquela ordem para poder invadir aquele país e buscar o Osama Bin Laden, custe que custar. Nós temos algumas informações que são relevantes e eu quero colocar aqui para você. Primeiro, Carvajal, Hugo Carvajal, está dando com a língua nos dentes e colocando todo mundo numa folha para ser entregue pelos Estados Unidos e essas pessoas serem caçadas como pessoas envolvidas no narcotráfico, entre outras coisas. Pasmem, ou não, né? Eu falo pasmem aqui como se eu tivesse assustado, ou não. Brasileiros envolvidos. E segundo o próprio Carvajal, Lula. Após o Lula ficar sabendo dessa informação que eu vou colocar para você aqui agora, ele está pedindo socorro para falar lá para aquele lado da Indonésia com Donald Trump. Acontece que a Casa Branca acabou de informar que na agenda oficial do Trump não tem nenhum encontro com Lula. Nenhum. Eu vi a porta-voz dos Estados Unidos fazer um pronunciamento agora. Não tem nenhum encontro marcado com Lula fora dos Estados Unidos. O Lula achando que a coisa ia ficar bem pro lado dele. Eu vou pedir para você dar o seu like para você compartilhar, porque eu já vou direto para a notícia para você ver o tom de gravidade do que eu estou falando. É algo muito sério. Os Estados Unidos não está de brincadeira. Os Estados Unidos, inclusive, esses dias teve uma manifestação lá nos Estados Unidos que uma cidade teve cerca de 20 mil pessoas. As outras cidades, 10 pessoas, 15, 20 pessoas, mas todos da esquerda. Todos aqueles esquerdistas que são contra, inclusive, do corte de droga entrar nos Estados Unidos. Por isso que eles foram lá manifestar contra o Donald Trump. E é claro que a mídia no Brasil mostrou totalmente o contrário. Mostrou como se os Estados Unidos estivessem contra o Donald Trump. Mentira. A verdade é que a grande maioria do povo americano apoia o Donald Trump, principalmente nessa limpeza que foi ordenada por um sistema mundial. O Donald Trump é uma peça desse sistema mundial, que tem Elon Musk, que tem Rockefeller, que tem Illuminati, que tem um monte de coisa. Ah, eu não acredito nada disso, Alberto. Eu não estou aqui para convencer você de nada. Eu estou aqui apenas para te mostrar a matéria que eu vou colocar na tela para você agora, postada pelo G1, postado pela própria Globo. Quando o Lula ficou sabendo disso daqui, ele entrou simplesmente em total desespero. Night Stalker, quem é o grupo de elite visto, né, dos Estados Unidos, visto perto da Venezuela, que atuou na morte de Bin Laden. Os caras já estão lá. Unidade surgiu nos anos de 1980 e participou de operações complexas dos Estados Unidos, incluindo a Guerra do Terror. Maduro é classificado como um narcoterrorista pelos Estados Unidos. Vocês acham mesmo que o Nicolás Maduro tem alguma chance? A aparição de helicópteros de militares dos Estados Unidos no Caribe recentemente chamou a atenção por um motivo que vai além das tensões com a Venezuela. As aeronaves faziam parte do Night Stalker, uma unidade de elite do exército americano especializada em operações secretas e complexas. Em 2011, o grupo teve um papel importante na ação que matou o terrorista Osama Bin Laden no Paquistão. A expressão Night Stalker, que significa caçadores da noite, em uma tradução livre, o grupo surgiu na década de 1980 em operações noturnas de alta complexidade. Oficialmente conhecido 160 graus de regime da aviação de operações especiais, o esquadrão também realiza missões diurnas com alta precisão.
A unidade ganhou destaque a partir de 2001 ao participar ativamente da Guerra do Terror liderada pelos Estados Unidos após os ataques do dia 11 de setembro. Atualmente, o grupo presta apoio ao Comando Sul das Forças Armadas Americanas, responsável por operações na América do Sul e no Caribe. O esquadrão é composto por helicóptero de ataque pesado, como MH-60 Black e o MH-47 Chinook, além de modelos leves como o HM-6 e o Litchbeer. Também em uma divisão especializada de drones de reconhecimento e inteligência. Olha o que fala aqui. Sinceramente, acho que essas pessoas são os melhores pilotos de helicóptero do mundo. Eles são os pilotos de Fórmula 1 da aviação, disse Steve Hartwell, autor do livro The Night Stalker no jornal britânico The Guardian. Segundo o jornal, imagens divulgadas nas redes sociais, no início de outubro, mostraram helicópteros de ataques do esquadrão sobrevoando o Mar do Caribe, perto de plataforma de petróleo e gás. O grupo costuma utilizar o navio MV Ocean Trade como base flutuantes furtiva durante a operação. Uma análise feita pelo Post, com imagens de satélite, identificou que parecia o MV Ocean Trade na região nordeste de Trindade e Tobago. Uma fonte do governo Trump confirmou ao jornal a presença dos helicópteros e afirmou que a aeronave estavam realizando exercícios de treinamentos e preparatório. Aí fala o que está por trás. Tô lendo tudo do G1, tá, gente? É lógico que a gente vai contextualizar. Ao longo dos últimos 40 anos, Night Stalker participaram de diversas missões de alto risco para os Estados Unidos, principalmente no Oriente Médio, contra grupos terroristas. A presença recente no Caribe, no entanto, pode indicar que o grupo está voltado a sua atenção para a América do Sul. Repare que o próprio G1 não fala que ele está voltado só para a Venezuela. O próprio G1 não fala que eles estão apenas ali para capturar Nicolás Maduro, que está para acontecer a qualquer momento. A matéria discorre e vai muito mais além contra diversas outras coisas que, por exemplo, agora junto com o Irã, que os Estados Unidos colocou todos os seus aviões de caça, altíssima precisão, para poder bombardear o Irã, entraram no território iraniano, bombardearam e saíram, ninguém nem ficou sabendo, viu que o negócio já tinha destruído tudo. Não precisou desses Night Stalker, os caçadores da noite. E eles estão ali para combater algo que está sendo divulgado somente nos bastidores e a mídia brasileira está com medo de falar. Eles vão pegar todos, um por um, que esteja envolvido com narcoterrorismo, narcotraficante, narcopaís. E se você pesquisar ou acompanhar o nosso canal, você vai ver que esse assunto envolve nome de brasileiros. Eu tenho um vídeo aqui, ó. Tem um vídeo aqui. São vários vídeos, gente, que eu tenho colocado para vocês aqui. Eu tenho um vídeo que mostra eles falando exatamente... Aqui, ó. Essa aqui é a Casa Branca dizendo que o Lula não tem encontro. To Malaysia, where he will arrive. Casa Branca pronunciando que Lula não tem encontro com Donald Trump. Tá? Então, quando eu falo aqui é porque a gente tem a fonte, né? E aí, Nicolás Maduro, mudança totalmente radical. Desesperado. E aí depois eu tenho um outro vídeo, são vários vídeos que a gente vai estar postando para vocês, inclusive, no nosso grupo do WhatsApp, sobre os navios... Esse é um dos momentos mais delicados de sua história recente. Tudo sendo levado para a costa da Venezuela. E aí, Brasil? Vocês acham que o Lula está tendo os melhores dos seus dias? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que o bicho vai pegar para o lado do Lula. E nós, brasileiros, teremos dias felizes. Porque ninguém aguenta mais esse cara no poder, fazendo o que ele está fazendo
e tentando apoiar essa esquerda, esse comunismo na América do Sul. Ainda bem, graças a Deus, que nós temos os Estados Unidos como parceiro do povo brasileiro, não deste governo que está aí. Fiz uma brincadeira aqui com inteligência artificial e coloquei mais ou menos o perfil do Shor, os trabalhos dele, né? Porque vamos trazer aqui para o público no que o Shor tem trabalhado, né? Ele começou no CQC, depois ele trabalhou com quem? Provavelmente, né? Danilo Gentili. Mas o interessante é que, assim, o Shor, ele é quem ele que abriu investigação sobre o negócio de joias. Daqui a pouquinho tu bota, Pedrão. Aí eu peço. Sim. Segura aí. Ele é quem investigou o negócio das vacinas, né? Vamos ver se o presidente Bolsonaro falsificou vacina ou não. Foi ele. O negócio das joias. Foi ele. E tantas outras, né? Você percebe que a questão é tão política. Olha que bizarro isso. Eu pedi então ao ChatGPT para fazer um comparativo do que Fábio Álvares Shor faria em países como Estados Unidos e Rússia. Qual seria a posição equivalente dele? Coloca na tela, em tela inteira, Pedrão, para o pessoal poder entender. Então o Shor, no Brasil, ele trabalha no órgão da Polícia Federal. A função que eu quero comparar, né? No Brasil, ele é delegado federal. O grau de autonomia dele é médio, teoricamente, porque não é autônomo. E a finalidade predominante do trabalho dele seria investigar crimes federais, mas sujeito a influências políticas. Ou seja, por isso que a autonomia dele é média, teoricamente falando. Né? Então, olha o comparativo entre Rússia, Estados Unidos e Brasil. Nos Estados Unidos, ele estaria trabalhando no FBI, que estaria sujeito ao Departamento de Justiça, que é o DOJ, algo que a Polícia Federal não está sujeita ao Ministério da Justiça só no papel, porque hoje a Polícia Federal ela está sujeita ao Alexandre de Moraes, que é do Judiciário, né? Ou seja, é um Frankenstein isso. E aí, o que seria a função operacional dele que eu estou comparando? A de delegado federal. Ele seria então, ele estaria no Supervisionary Special Agent, ou então ele seria um Section Chief de algum órgão, de alguma subseção do FBI, onde ele teria qual o grau de autonomia? Alta. Porque ele iria investigar com supervisão legal e judicial clara. Para o pessoal poder entender, ele não pode fazer o que quer, porque ele está sujeito à lei e ele é supervisionado durante o processo. Durante o processo. Na Rússia, ele estaria trabalhando no que é a antiga KGB, né, que no caso é a SKR, que responde diretamente ao presidente, com muitas aspas, russo, né, ou a FSB, que é a mesma coisa que a KGB, onde ele seria investigador-chefe ou oficial de contra-inteligência. Qual seria o grau de autonomia? Baixíssima. Porque ele estaria agindo com um objetivo de repressão e proteção política do regime. Pode voltar aqui, por favor, Pedrão. Só tem um problema, Fábio Shor. Na Rússia, esse seria o seu trabalho equivalente, mas nem que você soubesse o russo fluentemente, você poderia ocupar esse cargo, sabe por quê? Você é um incompetente, você é um merda. Na verdade, Fábio Shor, a sua mão para escrever artigos, ela não serve nem para tocar a siririca da Janja. A sua boca para falar alguma coisa do Felipe Martins, ela não serve nem para você pagar boquete para Alexandre de Moraes. Então você é um merdinha, você é um delegado de merda, você tá me ouvindo? Porque você é um incompetente. Eu não vou nem criticar o que você escreveu, porque senão eu vou te dar ideia. Eu não vou nem dizer como que a coisa é tão louca, porque se eu fizer isso, você vai ficar em casa, como moleque que você é, tentando anotar as minhas dicas para tentar fazer melhor. Então, use o ChatGPT, use o Grok, use alguma coisa. Tente outra vez, porque você é um merda, você sequer conseguiu encostar na minha vida, você tentou, mas não conseguiu. Então vá lá fazer o seu trabalho de serviços sexuais do STF, serviços sexuais já não jornalístico, que é o Guilherme Amado, que é um cara que bate no meu joelho, tanto moralmente quanto fisicamente. Esse merda do Guilherme Amado, que você fica pagando boquete literário, pegando os textos dele para colocar nas suas decisões, vá continuar usando Metrópolis para fazer merda. Só que eu quero que você continue escrevendo, fazendo merda. Porque nós vamos acabar com a sua vida. Acabar com a sua vida. Porque você não vai destruir a vida do Felipe Martins sem antes arrumar confusão comigo. Você não vai. Não vai. Eu estou devotado a acabar com a sua carreira, seu merda. O assunto voto impresso, presidente. Hoje, segundo o Tribunal Superior, ali, o STF
virou assunto proibido na democracia brasileira. Vejam bem, presidente, que ontem pessoas foram condenadas a até 17 anos de cadeia por terem em algum momento duvidado das maquininhas aqui que contam os votos no Brasil. Segundo Alexandre de Moraes, o suprassumo, o rei, o alecrim dourado do Brasil, abrem-se aspas, é mentira que ataque às urnas é liberdade de expressão. Segundo ele, é crime, diz Moraes no STF. Só que, presidente, não há lei no Brasil que diga que é crime duvidar das urnas eletrônicas. Inclusive, nós temos aqui o senhor Flávio Dino, que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. Dino disse ter sido vítima das urnas eletrônicas na eleição de 2010, ao citar fraude. Flávio Dino disse isso. Mas ele não para por aí, presidente. Em 2009, ele foi relator da reforma eleitoral e falou em diversos tweets que a questão do voto impresso era algo fundamental para se ter credibilidade no processo eleitoral. E aí eu pergunto ao cidadão brasileiro que há pouco tempo atrás viu Daniel Silveira ser condenado por algo que não existe também na Constituição, que é o flagrante perpétuo de delito. Ou seja, Flávio Dino, agora ministro da Suprema Corte, ainda tem em seu Twitter diversos tweets atacando o sistema eleitoral brasileiro. Eu pergunto, ele será condenado a 17 anos de cadeia como outros foram por duvidar das maquininhas? Ele será preso? Ele ficará atrás das grades? Ou por ser ministro da Suprema Corte, ele será absolvido? O flagrante perpétuo colocou Daniel Silveira na cadeia, porque segundo o ministro Alexandre de Moraes, um vídeo ou uma incitação que permanece na rede social é algo criminoso perpetuamente. Aí eu pergunto, Flávio Dino vai preso, Alexandre? Provavelmente não, porque nós não temos mais justiça no Brasil. Nós temos uma cleptocracia no STF. Este é o governo Lula. Desgoverno da corrupção do INSS que estamos investigando e agora a CPMI dos Correios que eu assinei também precisa sair do papel. E peço que deputados e senadores assinem para investigar essa grande roubalheira. Desde o início do governo Lula, quase 5 bilhões de prejuízo. E agora querem 20 bilhões em empréstimo de bancos oficiais para não virar uma estatal dependente. Olha, senhor presidente, parlamentares, quem aqui ainda tem coragem de defender o governo Lula? Tem gente aqui dizendo que agora tem menos gente passando fome, só se já estão mortos. Porque é isso que o governo Lula está fazendo, roubando até de aposentado. Lula, seu sem vergonha. Paulo Paim, senador lá do Rio Grande do Sul, que dizia sempre defender os aposentados, votou contra a convocação do irmão do Lula, deputado Reynold. Estão protegendo os ladrões do INSS, mas nós não vamos deixar. Nós estamos investigando tudo. E, aliás, votaram contra e derrubaram umas 6 ou 7 só convocações ou sigilos, senhor presidente. Mas foram mais de 1.000, se eu não estou enganado, aprovados. E nós estamos avaliando tudo aquilo que não é. Chegou aqui, inclusive, nosso relator da CPI do INSS. Uma salva de palmas para o deputado Alfredo Gaspar, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Porque o que nós estamos vendo ali é só o topo do iceberg, deputado Ottoni. O que estamos identificando por baixo dos panos, nos sigilos, o dinheiro que está correndo, ou que correu e que foi parar certamente no bolso de gente importante, de deputado, de senador, de político, vai demonstrar o quanto roubaram no INSS para beneficiar os ladrões do governo Lula, o mesmo que certamente está acontecendo nos Correios. Portanto, CPMI dos Correios já! E que essa vergonha deste governo Lula acabe imediatamente. Bom, desde o início desse governo, as nossas expectativas, que eram pessimistas, na verdade, foram muito abaixo, muito aquém do que ele conseguiu entregar.
Um governo que entregou recorde de mortes por dengue, recorde de desmatamento, recorde de queimadas na Amazônia e em várias outras áreas do nosso país, recorde de feminicídio. Lembra do governo que veio para salvar as mulheres? Recorde em feminicídio, recorde de decretos de sigilo de um presidente que fez campanha dizendo que ia acabar com o sigilo, recorde de emendas PIX que ele disse também que iria acabar. E agora nós estamos entrando no recorde da economia, tá? Recorde de empresas endividadas, presidente. No Brasil há, se eu não me engano, 24 milhões de empresas ativas. As empresas que geram empregos. Dessas 24 milhões de empresas, 8 milhões estão endividadas. Ou seja, prestes a fechar as portas. 1/3 das empresas no Brasil, as pessoas que geram emprego, estão prestes a fechar as portas. Nós estamos aí com recorde de falência nas empresas também, e esse recorde com certeza vai entrar para a história. Recorde de famílias endividadas. Escute bastante isso, meus amigos presentes hoje no plenário. O governo brasileiro conseguiu colocar o maior número de famílias endividadas com nome sujo na história do nosso país. É o governo dos recordes. E recentemente, mais um recorde. Recorde de rombo fiscal e recorde de rombo nas estatais. E qual é a solução dele? Bom, vamos tirar o Correios como exemplo. Correios, que antes estava dando lucro no governo Bolsonaro, agora está dando rombos de 5, 6, 7 bilhões de reais. Qual é a solução do governo? Colocar o povo brasileiro para pagar. Agora o povo brasileiro vai pagar um empréstimo de 20 bilhões de reais para resgatar o cabide de emprego que virou os Correios, que aumentou o próprio salário do diretor e que usa dinheiro para fazer show do Caetano Veloso, do Gilberto Gil pelo Brasil, da Janja Palulos, do Lula, para festival de livros em Bogotá. Mas quem paga é você, cidadão brasileiro. E para concluir, presidente, uma situação tanto quanto inusitada que está acontecendo no nosso país. Hoje nós temos o recorde de imposto que o povo brasileiro tem que pagar. Então, se você hoje vai no supermercado e não consegue encher o seu carrinho da mesma forma que enchia no governo do Bolsonaro, saiba de uma coisa: você está pagando as viagens da Janja, o sofá da Janja, as viagens do Lula, você está pagando os cachês da lacrosfera, os shows, você está pagando a COP30, você está pagando as viagens dos embaixadores do Lula, você está pagando até mesmo comida em Cuba. Mas aqui está ficando cada vez mais caro de sobreviver. Esse governo criou 27 novos impostos. E quem tem que sustentar é você. Aí quer que eu te diga qual é a maior façanha do governo? Ele está gastando muito dinheiro também para convencer o cidadão médio que o Brasil melhorou. Você está comendo menos, viajando menos, a gasolina mais cara, mas ele ainda está conseguindo convencer milhões de pessoas que está melhor. Parabéns a toda a Rede Globo e todos esses influenciadores pagos que trabalham para o governo. Sentiram! Nós temos um deputado federal mais votado da história do Brasil exilado, tendo que sair do seu país, porque todos nós sabemos disso. Não tentem nos enganar, não tentem falar o contrário. Todos nós sabemos disso. Ele iria ser, de alguma forma, destruído, preso, condenado. Não ele, mas pelo que nós estamos acompanhando, até mesmo sua família. Ou como o subsecretário do Estado disse ontem numa audiência pública, que foi sim a Venezuela com o Carvajal que financiou através do narcotráfico a esquerda na América Latina. Lembre-se, eu disse esquerda, eu não mencionei qual partido e nem mencionei qual pessoa, mas sentiram. Essa é a soberania que eles tanto defendem. Pois Eduardo Bolsonaro, assim como vários de nós hoje da direita, sejamos óbvios aqui, sejamos claros, somos alvos. Alvos por continuar falando a verdade. Alvos por não nos curvarmos. E pessoal, vocês do centro, hoje os alvos somos nós. Mas em breve serão vocês. Assim como lá atrás o Alckmin era um fascista nazista e agora hoje é o chuchu do Lula. Não se enganem. Esse tipo de comportamento da esquerda não vai se acabar o apetite quando hoje aqueles que eles dizem de extrema direita for destruído e for devorado. Não vai acabar. Qual é o recado que nós vamos passar para o mundo quando nós decidimos aqui retirar o mandato dele? Qual o recado?
Eu tenho escutado aqui, insistentemente, mais fake news dizendo que ele está recebendo. O deputado está sendo financiado com dinheiro público, está recebendo. Talvez essas pessoas não tiveram acesso à informação de que Eduardo Bolsonaro teve suas contas e todos os seus bens bloqueados e apreendidos. E eu vou falar isso porque essa é a cereja do bolo. A esposa do deputado, que nunca se posicionou em nada politicamente, em absolutamente nada, nunca usou dinheiro público para viajar mundo afora, comprar coisas caras da Champs-Élysées, ou nunca envergonhou o Brasil em nenhuma audiência pública com chineses em país nenhum, que nunca mandou a autoridade de outro país um fuck you. Ela teve suas contas bloqueadas, imagine, senhor presidente e o senhor relator. Porque o senhor disse algo que uma autoridade do STF não gostou, a sua esposa tem a vida dela bloqueada, com um filho que acabou de nascer. E o recado que nós vamos passar aqui é tirar o mandato desse parlamentar? Mas o pior não é isso. O pior é que hoje nós temos a chance de proteger e defender um deputado federal democraticamente eleito. Mas nós não tivemos e nem teremos essa mesma chance para defender mais outros exilados como Eduardo Tagliaferro, que hoje é perseguido pela nossa justiça porque denunciou crimes de uma autoridade no Brasil com provas. Provas! Não foi fake news em fala e celular, não. Foi provas. Ele está no inquérito e está com mandato de prisão. Nós não tivemos oportunidade de defender o Alan dos Santos. Ele é um jornalista que tinha o maior canal de direita do Brasil e hoje está exilado também lá nos Estados Unidos. Assim como está o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. E esta pessoa que fez tudo isso que eu acabei de mencionar, hoje é o grande ídolo da esquerda. É como se eles tivessem um santuário em casa, e lá nesse santuário tem esse cidadão com a toga preta, e eles se curvassem e batessem continência para ele todos os dias. Lá atrás, ele era um fascista, nazista, com 1 milhão de assinaturas para impedir que ele assumisse. Membros que estão aqui, ó, nessa mesa, fizeram vídeos detonando essa pessoa, detonando, que se hoje eu falasse 1/3 do que eles falassem, eu estava preso. Nós temos uma oportunidade hoje de defender um parlamentar que não cometeu crime algum. Eu digo mais, para concluir, presidente. Quisera eu, se algum dia algo acontecer comigo, como está acontecendo com o Bolsonaro, que eu tenha um filho bravo, honrado bastante, para me defender como o Eduardo Bolsonaro defende o pai dele. E eu tenho certeza que até quem não gosta dele, gostaria de ver um filho corajoso como ele tem sido. Até quem odeia o Eduardo tem inveja da forma como esse filho defende o pai, sim. Mas ele não disse em momento nenhum que ele articulou o tarifaço. Inclusive foi uma surpresa para todos esse tarifaço. Agora, querer culpar no Eduardo Bolsonaro, que nós sabemos que verdadeiramente é o culpado, basta escutar o que as autoridades americanas dizem o tempo inteiro. É a perseguição, é o lawfare, é essa ditadura que está se instaurando, que já está instaurada no Brasil. E todos de direita aqui estão com alvos nas costas. E a esquerda está adorando isso. E sabe o que mais me deixa, de certa forma, magoado? Que se fosse o inverso, aqui nós da direita não ficaríamos em silêncio, nem fomentaríamos, nem bateríamos palma para o que está acontecendo de perseguição se fosse a esquerda sendo perseguida dessa maneira. Nós tínhamos aqui, na verdade, fazer uma moção de aplauso. Porque ele é uma das pessoas mais corajosas hoje que ainda acredita, que ainda tem esperança que o Brasil pode estar certo, mesmo nós estando passando pelo período mais sombrio e tenebroso da nossa história. Era só isso que eu tinha para falar. Obrigado, presidente. Minha amiga, é dinheiro de aposentado, de velhinho que vocês roubaram. Porque tem gente aqui caindo na sua lábia. Não, ele é muito articulado. É articulado, você é boa pra caramba, mas você mente. Infelizmente, você mente. Agora, você é boa. Eu acho até que eles têm uma boa advogada para o sindicato, não para aqueles que vocês deveriam proteger. Para o sindicato, você é, ó, nota 10. E para sua família, então, você deve ser a rainha da família, porque você conseguiu montar um esquema que todos da sua família são contemplados. Ganham milhões. Aí você fala, mas não é dinheiro público, é privado. Minha amiga, é dinheiro de aposentado, de velhinho que vocês roubaram. Vem me dizer que tá tudo certo. Não é ilegal. Pode ter alguma coisa aqui que não tá muito bem. Virou galhofa. Tá aqui, eu tô vendo na mídia. Filha do fundador do sindicato diz que trabalhou muito para ganhar os 20 milhões. Eu conheço muita gente que trabalha muito e não ganha 20 milhões. Não é assim.
É difícil ganhar dinheiro. É difícil. Roubar fica fácil. Mas ganhar dinheiro honestamente não é tão simples assim. Ainda mais num esquema familiar que me lembra que a máfia se chama de família. O Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão do julgamento de Jair Bolsonaro, dando 5 dias apenas para a defesa apresentar embargos. O caso, porém, ganhou destaque pela atitude do relator, Alexandre de Moraes, que ignorou um pedido do ministro Luiz Fux para revisar o voto dele, algo comum num processo. Moraes mandou publicar o acórdão assim mesmo, gerando atrito na corte. A pressa é vista como autoritária, sugerindo que o STF quer acelerar a condenação de Bolsonaro a qualquer custo. Fux, indignado, anunciou que deixará a primeira turma, mostrando uma crise interna. A atitude levanta dúvidas. Por que tanta urgência? O STF precisa respeitar as suas próprias regras para manter a confiança da população? Ou o julgamento pode parecer político e não justo? E o ministro Luiz Fux, como dissemos, pediu para deixar a primeira turma do STF e migrar para a segunda, em um gesto com forte peso político e institucional. A mudança reflete o desconforto com a ala da corte alinhada ao executivo, que tem tomado decisões politizadas, especialmente em casos ligados à direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao sair da primeira turma, onde tramitam processos sensíveis, como os da Operação Lesa Pátria, Luiz Fux sinaliza discordância com o grupo que domina parte dos julgamentos, muitas vezes ignorando ritos e apressando decisões por interesses políticos. Oficialmente, ele justificou a mudança por razões técnicas, mas nos bastidores fala-se muito em indignação mesmo, com a falta de respeito